Nada melhor do que começar a semana estudando a Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White. E nesta segunda-feira, hoje, dia 15 de julho, nós teremos como tema o chamado de Levi e a questão do jejum. E o primeiro texto que nós vamos ler vem dos comentários de Ellen White, que estão no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1250. E o texto começa assim: Em sua gratidão e humildade, Mateus desejou mostrar seu apreço pela honra que lhe fora concedida, e convocando os que haviam sido seus companheiros nos negócios, nos prazeres e no pecado, fez um grande banquete em honra ao Salvador. Se Jesus chamou a ele, que era tão pecador e indigno, por certo aceitaria também seus antigos associados, que, pensava Mateus, eram muito mais merecedores do que ele. Mateus tinha grande anelo de que eles participassem dos benefícios, das misericórdias e da graça de Cristo. Desejava que soubessem que Cristo, diferentemente dos escribas e fariseus, não desprezava nem odiava os publicanos e pecadores. Queria que conhecessem a Cristo como o bendito Salvador. Jesus nunca recusava um convite para festividade semelhante. O objetivo que tinha sempre diante de si era o de semear no coração de seus ouvintes as sementes da verdade e, por meio de sua cativante conversa, atrair a si os corações. Em cada um dos seus atos tinha Cristo um propósito, e a lição que deu nessa ocasião foi oportuna e apropriada. Por esse ato, ele declarou que mesmo os publicanos e pecadores não estavam excluídos de sua presença. Os publicanos e pecadores podiam então testificar que Cristo os honrava com sua presença e conversava com eles. Ou seja, Jesus realmente se interessava por todos os pecadores, assim como eu e você e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão aí pelas ruas da sua cidade. Então, medite nisso e você com certeza terá um ministério, você vai alcançar muito mais pessoas. Haja como Cristo. E nós vamos seguir então, lendo agora, vamos ver aqui, o próximo texto vem da meditação Exaltai-o, do dia 2 de setembro. E o texto começa dizendo: Nos escribas, fariseus e maiorais, Jesus não encontrou os odres para seu vinho novo. Ele foi obrigado a se desviar deles para homens humildes, cujos corações não estavam cheios de inveja, cobiça e justiça própria. Os humildes pescadores obedeceram ao chamado do Mestre Divino, ao passo que os escribas e fariseus recusaram se converter. Os discípulos que Jesus chamou eram incultos e estavam longe de ser perfeitos no caráter quando Jesus os uniu a si. No entanto, eles se achavam dispostos a aprender do maior mestre que o mundo já conheceu. Eram homens verdadeiramente convertidos e se tornaram os odres novos em que Jesus podia verter o vinho novo de seu reino. E assim como nos dias de Jesus, pelas ruas tem muitas pessoas ainda a serem alcançadas, sinceros, que querem conhecer a verdade. Por isso que eu sempre falo para você divulgar esse conteúdo para que mais pessoas realmente alcancem as promessas e a salvação em Cristo Jesus. Mas vamos voltar aqui ao último texto do nosso estudo de hoje, que está no livro Parábolas de Jesus, páginas 106 e 107. Os rabinos tinham um ditado segundo o qual há alegria no céu quando alguém que pecou contra Deus é destruído. Contudo, Jesus ensinava que a obra de destruição é estranha a Deus. Toda pessoa que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos.
essa obra foi negligenciada em Israel. Não é também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? Quando você se desvia dos que parecem pouco promissores e sem atrativos, quando você se esquiva deles, pode ser justamente o momento em que mais carecem de sua compaixão. Em toda a assembleia de culto há os que anseiam descanso e paz. Podem parecer como se vivessem indiferentemente, mas não são insensíveis à influência do Espírito Santo. Muitos deles podem ser ganhos para Cristo. Vou repetir esse finalzinho aqui. Podem parecer como se vivessem indiferente à atuação do Espírito Santo, e este pode ser o seu vizinho, o seu irmão, seu parente, seu colega de trabalho. Mas o texto continua: mas não são insensíveis, ou seja, o Espírito Santo com certeza vai tocá-los e serão sensíveis, sim, à experiência e também à influência na vida deles do Espírito Santo. Muitos deles podem ser ganhos para Cristo. Amém por isso, e que eu e você sejamos realmente agentes, trabalhadores, discípulos de Cristo, dispostos a ganhar essas pessoas para Ele. E o texto de amanhã, vamos adiantar aqui, de terça-feira, será o Senhor do Sábado. Um texto realmente importante que nós temos que ver o que Ellen White fala sobre isso. Então, te espero mais uma vez amanhã.